pouquinho hoje sobre alimentação. Vamos começar com o primeiro mito, que é: Renata, eu como tudo saudável, como é que eu não emagreço? Os fatores que levam ao emagrecimento são inúmeros. Eu não vou falar sobre todos hoje, mas eu vou dar uma pincelada o que a gente deve levar em conta quando a gente está fazendo um programa de emagrecimento. Primeira coisa, a gente não emagrece da noite para o dia. A gente demora anos para chegar naquele peso, seu corpo se acostuma e seu metabolismo fica preparado para não emagrecer. É natural que a gente guarde as nossas reservas, isso vem da genética humana. Então, o natural do corpo é preservar a massa que ele tem, preservar e até estocar, ter estoques de gordura para numa situação de não ter alimento. Então, pensem na nossa existência como um todo. A gente fala tanto, né, de alimentos do paleolítico, de dieta primal. Então, o que é? Nosso corpo foi feito para se preservar. Então, para se preservar, obviamente, o natural dele é não querer emagrecer. Outro fator importante, os nossos hormônios. Então, quando a gente fala assim, a pessoa engordou de tanto estresse, então, o estresse que a gente vive no dia a dia e também as fases da vida, né, puberdade, pré-puberdade, puberdade, depois a gestação, pós-gestação, o envelhecimento, a menopausa, tudo isso também tem um impacto hormonal muito grande no corpo, principalmente das mulheres. Sim, na puberdade, na pré-puberdade, as mulheres e os homens, nesse caso, né, estocam um pouquinho de gordura para poder dar o estirão do crescimento. Aí, no pós-puberdade, o que acontece com as meninas? As meninas começam a acumular um pouquinho de massa gorda, de gordura, para aqueles hormônios funcionarem bem. E os meninos acumulam o quê? Músculo. É injusto, é fisiológico, é a natureza, é assim. Outra coisa, na menopausa acontece geralmente já uma diminuição da produção dos hormônios, principalmente o estrógeno, que também leva ao acúmulo de peso. Nos homens também, uma diminuição da testosterona pode levar à diminuição de peso, na mulher também, porque nós também temos a testosterona. Então, e no envelhecimento, o nosso metabolismo vai realmente desacelerando e nós temos a tendência de acumular gordura e perder músculo conforme a gente vai ficando mais velho. Então, um dos grandes truques de emagrecimento é a preservação de massa magra, né? Que a massa magra trabalha a nosso favor, faz com que a gente tenha um metabolismo mais alto. Então, por isso que a gente fala tanto, né? Que a musculação também ajuda no processo de emagrecimento. Mais um fator importantíssimo. Para a gente ter uma perda de peso consistente, a gente precisa fazer uma reeducação alimentar. Então, essas dietas malucas que você emagrece em um mês, 8 quilos, isso aí não é sustentável no longo prazo. O seu corpo, como eu já disse, tem a tendência de voltar a querer acumular gordura para preservação. Então, qual é a solução? Eu só como alimento saudável. Vamos agora tocar no ponto. O que é alimentação saudável para você? O que é saudável? Bolinhos fit, barrinhas de cereal. O que é saudável? Então, primeira coisa, saudável de verdade é uma dieta equilibrada que contenha a maior parte de alimentos limpos, né? Que a gente fala limpo, que é proteínas vegetais ou animais de boa qualidade, são legumes, verduras, gorduras em quantidades adequadas. Calórico. Então, o que acontece? Você tem que comer, gastar mais do que você come. Então, esse déficit calórico não é recomendado que ele seja gigante, que são aquelas dietas de 800 calorias, aquelas loucuras que a gente faz quando a gente quer emagrecer rápido, porque não é sustentável no longo prazo. Então, uma dieta com um déficit calórico moderado, que leve a uma perda de peso constante, né? Então, muita gente vai levar de 6 meses a 1 ano para perder peso. Eu mesma estou nesse processo. De julho até dezembro, eu consegui emagrecer 3 quilos. Parece pouco, mas eu não engordei nas férias. Não emagreci, mas não engordei nas férias. Então, é positivo. Você vê que o emagrecimento foi consistente, foi lento, meu corpo se acostumou com esse novo peso. Agora vamos para a nova etapa,
Então, um passinho de cada vez. Voltando aos alimentos saudáveis. O que é saudável? Para mim, pode não ser saudável para você. Tem muita gente que acha que todo alimento é saudável, mas tem algumas pessoas, por exemplo, que não toleram bem proteína, alguns tipos de proteína vegetal, outras que não toleram proteína animal. Então, você tem que ir sentindo aqui que seu corpo responde bem. Para começar, diminuir quantidades, né, desses alimentos saudáveis, chocolates fit, bolinhos, pãezinhos fit. Então, o que a gente fala? Vamos começar a comer comida de verdade, né? Eu sei que muita gente da indústria fica meio assim, ai, comida de verdade, porque que é o produto alimentício na comida? É comida sim, mas é muito mais fácil você saber o que você está comendo numa coisa que você vê do que numa coisa que tem N ingredientes. De manhã, por exemplo. Para quem consome ovos, comer ovos. Para quem consome frutas, um pouquinho de frutas, de preferência de aquelas frutas que a gente fala que são frutas menos doces, como morango, caju, frutinhas que não... maçã até dá, uma pera, frutas que não tenham tanto açúcar, né? Aquela coisa que a gente percebe que a fruta tem muito açúcar. E quando você comer uma fruta com açúcar, coloque fibra junto. Então, por exemplo, se você for comer banana, coloque aveia junto, né? Aveia é super legal. Um mingauzinho de aveia. Então, tentando, né, achar alternativas. Aí todo mundo, ai, Renata, mas o que eu gosto mesmo é um belo pãozinho com peito de peru. Então, peito de peru, apesar de não ser tão calórico, tem muito sódio, tem muito conservante. Então, também é legal dar uma evitadinha, né? Tentar ir tirando aos poucos da alimentação, ou comendo, deixando para um dia especial, e privilegiar as coisas mais saudáveis. E queijo, pode? Para quem quiser comer uma fatia de queijo e tal, eu acho legal a mussarela de búfala. Pra mim, é mais fácil de digerir, faça o teste você. E moderar, né, todas as quantidades, né? Porque mesmo em algumas estratégias, como a estratégia low carb, o pessoal acha que pode comer à vontade. Bacon, queijo, não é assim. Tudo tem que ter uma quantidade certa para que o seu corpo tenha o tal do déficit calórico. Então, o que mais? O que mais eu posso comer, por exemplo, de manhã? Fazer uma panquequinha, dá pra fazer panquequinha, ó, vou dar uma receitinha super rápida. Um ovo, meia banana, 2 colheres de sopa de aveia, pode ser farinha de aveia ou pode ser aveia em flocos, ou pode ser o farelo. Mexe bem, coloca uma pitadinha de fermento, ali você tem uma panquequinha. Coloca em cima dela um pouquinho de morango. Evite, né, aqueles syrups, né, um monte de mel, um monte de coisa. Tentando mudar um pouquinho, né, a maneira como a gente pensa a alimentação. Mel é saudável? Pode ser saudável se usado moderadamente, mas geralmente o que acontece é que as pessoas acabam extrapolando no uso. Então vamos conversar agora sobre almoço. O que é legal no almoço, Renata? Para alguns adultos que se dão bem com arroz, pouco de arroz, pode ser integral, de preferência, feijão, uma carne, um frango, um peixe. Para quem é vegetariano, pode ser um tofu junto para dar um up na proteína, uma porção de vegetais crus, né, uma saladinha, vegetais cozidos depois. Eu sempre gosto de iniciar a refeição com uma salada, comer devagar, não exagerar nas quantidades. Aí vem o lanche da tarde. E sobremesa. Gente, evitem sobremesa, deixa a fruta, a sobremesa, ou para um dia especial, ou se não para o lanchinho da tarde. E no lanchinho da tarde, o que é legal comer? Mais uma vez, comida. Então você pode comer um ovo. Para quem consome iogurte, pode comer um iogurte. Eu, por exemplo, não me dou bem com iogurte. Eu acho que ele não cai legal no meu estômago. Então, nesse caso, eu até acho que dá para usar um suplemento, por exemplo. Quem não conseguir comer ou tiver pressa, leva um shake para o escritório. Leva um suplemento para a rua, para onde você estiver para aula. Um shake, por exemplo, com uma proteína, pode ser vegetal ou até whey protein, batido com uma fruta. Quem preferir comer comida, lógico que é sempre mais legal, mas não é todo mundo que está disposto a levar 2 ovos cozidos para o trabalho, né? Eu acho super legal levar comida, mas para quem não tem essa oportunidade, essa praticidade, tem outras opções. Uma porção de castanhas que caiba assim, ó, aqui, ó, na palma da mão. Não é uma montanha de castanhas, são poucas mesmo, elas são um alimento com alta densidade nutritiva, você não precisa carregar muito.
Então, um pouquinho com mais uma frutinha, uma água de coco com essas castanhas. Aí você tem que regular a sua fome. O que eu acho legal do lanche da tarde é que ele evita que você tenha aquela fome maluca à noite, que eu tenho muito. Então, se eu não comer um lanchinho da tarde, por mais assim que eu não tenha fome, eu às vezes acabo atacando à noite, depois do jantar, antes de dormir, alguma coisa que não é legal pra mim. Pra quem ama chocolate, uma tirinha assim, de uns quadradinhos, 2 quadradinhos de chocolate acima de 70%, 70%, 80%. Você acostuma com o gosto sim, é gostoso. Ele com uma fruta também é outro lanche legal. E à noite, o que eu vou jantar? Ah, diz que carboidrato à noite é terrível. Gente, num conceito de déficit calórico, o mais importante é o que você comeu distribuído ao longo do dia, né? Quanto carboidrato você comeu distribuído ao longo do dia, do que esse conceito de carboidrato à noite engorda. Também depende da hora que você vai se alimentar. Então, às vezes, um carboidrato à noite para algumas pessoas auxilia até no sono. Então, uma sopinha de mandioquinha, pouquinha, com mais algum tipo de proteína, mais algum tipo de vegetal. Eu não me dou muito bem com saladas à noite. Olha só, isso é uma individualidade minha. Então, eu prefiro, sim, a sopinha, algum tipo de proteína e mais algum vegetal cozido, que pode ser uma couve, pode ser um brócolis, uma couve-flor, pode ser cogumelos. Um omelete à noite para muita gente cai muito bem. Aí pro pessoal vegano, de novo, tomar cuidado para não comer alimentos que sejam fonte só de carboidrato, né? Que eles tenham também carboidrato e proteína, como as lentilhas, o grão de bico. O grão de bico é rico em triptofano, que ajuda no sono. Então a gente tá vendo que não é tão complicado assim. E esse processo tem que ser ao longo da vida. Então, cuidado com os finais de semana. Por mais que você tenha uma alimentação saudável de segunda a sexta, o que você acaba comendo no final de semana? Você bebe muito? Bebida desacelera o processo de emagrecimento. Então, vamos repensar o que é o saudável para você e tentar, né, colocar na sua vida coisas que realmente façam bem pro seu corpo. Presta atenção como é que você se sente depois de comer determinados alimentos. E é por aí. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse tema, deixe pra mim perguntinhas pode ser via inbox do próprio Instagram, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É meu primeiro vídeo do Instagram TV. Eu vou aparecer com outros falando sobre emagrecimento e outros temas de alimentação. E é isso aí. Adoro falar aqui pra vocês. Um beijo.